Você ainda não percebeu, mas está sendo manipulada com gaslighting agora. Não é exagero e nem paranoia. É um mecanismo psicológico real, sorrateiro, silencioso, que está corroendo sua percepção da realidade sem que você perceba. E o mais perigoso, quanto mais você tenta entender o que está acontecendo, mais você se sente culpada, confusa, errada. Já se pegou pedindo desculpas por algo que você nem sabe se fez? Já duvidou da sua memória? Já questionou suas emoções? Já ouviu que você é exagerada, sensível demais, que interpreta tudo errado? Isso não é coincidência. É estratégia. É manipulação emocional em sua forma mais cruel. E se você estiver vivendo isso agora, é possível que já esteja presa dentro de um relacionamento onde o que parece amor é controle disfarçado. Mas por que é tão difícil perceber? Porque o gaslighting não começa com gritos. Começa com dúvidas sutis, pequenas correções, contradições disfarçadas de cuidado. Ele diz que te ama, mas zomba dos seus sentimentos. Ele jura que está tudo bem, mas te faz sentir sempre em dívida. Aos poucos, você começa a se questionar: será que sou eu o problema? E é aí que você começa a desaparecer. Não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Você ainda está na relação, mas já não se reconhece mais. Sua voz ficou fraca. Suas certezas viraram confusão. Seu brilho está ofuscado pela sombra de alguém que diz te amar, mas não aceita que você pense, sinta ou exista por conta própria. Neste vídeo, você vai entender exatamente como o gaslighting opera. Vai reconhecer os sinais ocultos, vai entender por que você caiu nisso e mais, vai descobrir como sair, não com ódio, mas com clareza, não com desespero, mas com consciência. Porque a verdadeira libertação começa quando você recupera o direito de confiar em si mesma. E se você ficou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe. Isso que você está vivendo não é amor, e você merece mais. Não começa com um ataque. Começa com um sorriso, com uma frase dita em tom leve, você entendeu errado, não foi bem isso que eu quis dizer. A primeira vez você deixa passar. A segunda, você se pergunta se exagerou. Na terceira, você já está pedindo desculpas por algo que nem tem certeza se aconteceu. E é assim que o gaslighting nasce, como uma semente de dúvida plantada onde antes havia certeza. O manipulador não quer brigar, ele quer confundir. Ele não precisa levantar a voz. Basta fazer você questionar a própria percepção. Ele distorce as conversas, reescreve fatos, faz você duvidar da sua memória, da sua sensibilidade, do seu instinto. Aos poucos você começa a acreditar que talvez esteja mesmo exagerando. Talvez ele só esteja tentando te ajudar. Talvez seja você quem precisa mudar. E é nesse talvez que o poder dele cresce. Ele te convence de que está sendo paciente com você, que você é impulsiva, dramática, carente. Ele se coloca como o ponto de equilíbrio, o sensato, o racional. A cada confronto, ele vira o espelho contra você. Você diz que se sentiu ferida, ele diz que você é sensível demais. Você fala que algo machucou, ele responde que você entendeu tudo errado. A cada nova dor ignorada, você vai se silenciando, vai se anulando, vai se tornando uma versão menor de quem você era. O mais perigoso do gaslighting é que ele não destrói de fora para dentro. Ele te corrói por dentro até você se tornar cúmplice da própria submissão. Quando você começa a duvidar da sua própria voz, o agressor não precisa mais te calar. Você faz isso sozinha. Não por fraqueza, mas porque sua mente foi programada para duvidar de si. E o que parecia amor começa a doer, mas você não sabe nomear. Então tenta consertar, tenta mudar, tenta ser menos intensa, menos ciumenta, menos louca. Mas o problema nunca foi o seu excesso, foi a maneira como te fizeram acreditar que sentir demais é errado.
Você não está sendo difícil, está sendo apagada. A dor física é fácil de identificar. Mas e quando o que dói é invisível? E quando a ferida não sangra, mas sufoca por dentro? É assim que o gaslighting age. Ele não grita, ele sussurra. E o que ele diz não ecoa nos ouvidos, mas se infiltra na mente. Você começa a desconfiar do que sente, começa a silenciar os sinais do corpo, aquela pontada no peito, aquela ansiedade repentina, aquele incômodo sem explicação. Todos os alertas internos que antes te protegiam começam a ser ignorados. Você não acredita mais neles. Porque ele disse que era exagero, porque ele disse que você entendeu errado, porque ele disse que você está louca. Sua intuição vira inimiga. Você se desconecta da sua verdade. E nesse abismo, o manipulador se estabelece como sua única referência. Tudo passa por ele. Se ele diz que está tudo bem, então deve estar. Mesmo que dentro de você tudo grite que não está. Você começa a aceitar o que antes era inaceitável. Começa a racionalizar o desrespeito, a normalizar o absurdo. E enquanto isso, uma parte sua começa a morrer. A parte que confiava em si mesma, que ouvia o próprio coração, que dizia, isso não me faz bem, e se afastava. Agora você fica, mesmo machucando, mesmo sufocando, porque você acha que o problema é você. Mas não é. Você está vivendo um campo de distorção da realidade, onde o amor virou moeda de controle, onde você só é valorizada quando duvida de si mesma. E essa é a armadilha mais cruel. Quando a sua própria consciência se volta contra você, quem resta para te proteger? A intuição não grita, ela sussurra. E o silêncio que você está ouvindo hoje pode ser o eco de você mesma tentando voltar. Você reclama e ele se afasta. Você tenta conversar e ele muda de assunto. Você chora e ele diz que não aguenta mais drama. E é nesse momento que você começa a acreditar que está estragando tudo. Que é você quem pesa, que é você quem cobra demais, que é você quem exige o que ele não pode dar. A culpa não vem imposta. Ela é construída com cuidado. Como se cada atitude sua fosse uma ameaça à estabilidade do relacionamento. Como se o amor dependesse exclusivamente do quanto você consegue se calar. Você começa a andar em ovos, a pensar 10 vezes antes de falar, a escolher palavras como quem desarma bombas. Vai moldando seu comportamento ao que não o incomoda, ao que não o afasta, ao que o mantém por perto. Mas quanto mais você se adapta, menos você é você. E o mais cruel é que, mesmo se anulando, nada muda. Ele continua frio, continua distante, continua te fazendo sentir que o problema está em você. É aí que o ciclo se fecha. Você age para agradar, não é reconhecida, se frustra, expressa a dor e volta a se culpar por tê-la expressado. O gaslighting transforma qualquer tentativa de diálogo em prova de desequilíbrio emocional. Você quer conversar, ele se diz exausto. Você mostra feridas, ele finge surpresa. Você expõe a verdade, ele questiona sua sanidade. E assim, você desiste. Não porque não quer lutar, mas porque já está emocionalmente esgotada. Mas a verdade é simples. Ninguém te faz sentir culpada por ter sentimentos, a menos que esteja tentando te controlar. O amor não deveria custar sua voz, nem sua paz, nem sua identidade. Se para amar você precisa se esconder de si mesma, isso não é amor. É aprisionamento emocional travestido de romantismo. Você está pagando com o seu brilho por algo que nunca foi culpa sua. E a conta já está alta demais. Você ainda está ali, mas já não é mais você. Os gostos mudaram, os desejos ficaram distantes. Aquela mulher que ria alto, que sonhava alto, que sentia com intensidade, sumiu. O espelho mostra o seu rosto, mas não reflete mais sua essência. E o mais assustador é que isso não aconteceu de uma vez. Foi aos poucos. Um silêncio aqui, uma concessão ali.
um sentimento ignorado, uma opinião engolida, uma escolha adiada. E assim, sem perceber, você foi sendo esvaziada de si. Ele não te proibiu de ser quem você era. Ele apenas mostrou que era mais seguro não ser, mais fácil, mais aceitável, mais equilibrado. Toda vez que você se mostrava intensa, era difícil. Quando mostrava vulnerabilidade, era fraca. Quando expressava sua intuição, era confusa. Então você aprendeu a conter, a diminuir, a se adaptar. Só que nesse processo de se tornar o que ele aprova, você deixou de existir como você mesma. O que antes te movia já não faz sentido. O que antes te animava, agora te cansa. Você vive para manter o que restou da relação, mas o custo tem sido alto, a sua própria alma. Você virou especialista em evitar conflitos, mas se perdeu no vazio da condescendência. Você aprendeu a manter a paz externa, mas a guerra interna ficou insuportável. E a dor disso tudo é que ninguém vê. Porque você ainda está ali, funcional, presente, bem. Só que por dentro está apagada. E o pior é que, mesmo diante disso, você ainda se culpa. Se pergunta por que não consegue mais sorrir, por que nada mais te emociona, por que sente esse vazio que não passa. O nome disso é desconexão. E ela é a arma mais devastadora do gaslighting. Porque quando a mulher esquece quem é, ela aceita qualquer versão que oferecem a ela. Mas você não foi criada para viver se escondendo. A verdade que existe dentro de você ainda está viva, apenas sufocada. E talvez o que você esteja sentindo agora seja esse grito silencioso da sua identidade pedindo para voltar. Tem um momento em que algo quebra, mas dessa vez não é você, é a ilusão. Você não sabe explicar exatamente quando, nem porquê. Pode ter sido um olhar frio demais, um descaso em meio à sua dor, uma ironia no instante em que você mais precisava de acolhimento. Pode ter sido aquele dia em que, pela primeira vez, a sua dor pareceu mais real do que as justificativas dele. E ali, no meio do caos, um pensamento novo aparece, baixo, tímido, mas forte o bastante para ser ouvido. E se não for culpa minha? Esse pensamento assusta, porque ele ameaça todo o castelo que você construiu para justificar o que vive. Mas, ao mesmo tempo, esse pensamento liberta. Ele é como uma fresta de luz em um quarto onde a escuridão parecia eterna. Pela primeira vez em muito tempo, você começa a olhar para o que está acontecendo com olhos limpos, sem o filtro da culpa, sem o peso da obrigação de proteger alguém que nunca protegeu você. Você começa a rever os fatos, relembrar diálogos, revisitar feridas, e aquilo que antes era confuso começa a fazer sentido. Você vê que não era sensível demais, era maltratada de forma sutil, vê que não era exagerada, era ignorada, vê que não estava louca, estava sendo manipulada com maestria. E quando você para de duvidar de si, tudo muda, porque a confiança volta, ainda que em pedaços, ainda que tremendo, mas volta, e com ela, a clareza, a força, a vontade de romper o ciclo. Esse é o início da revolução interna, quando a mulher que um dia silenciou começa a ouvir de novo a própria voz. E ela é firme, ela é honesta, ela é sua. Você não está quebrada, está despertando. E quem desperta não volta a dormir. O que você viveu não foi invenção da sua cabeça, não foi drama, não foi exagero, foi uma manipulação silenciosa, calculada, disfarçada de cuidado, e agora você começa a ver com os olhos da alma, sente que algo dentro de você está voltando, algo que ficou adormecido por tempo demais, sua intuição, sua coragem, sua verdade, talvez ainda doa. Talvez a dúvida tente voltar, talvez você ainda esteja cercada pelas mesmas palavras doces que ferem sem deixar marcas. Mas agora você tem uma escolha, uma que talvez nunca tenha sentido que era possível, a de se reconectar com quem você é de verdade. O caminho não é rápido,
Nem fácil, mas começa com um passo, o primeiro. E ele já foi dado. Você enxergou, você nomeou, você reconheceu. E uma mulher que reconhece sua dor não está mais presa, está pronta. Agora vem o próximo desafio. Como sair desse ciclo sem cair em outro? Como romper de vez com os padrões que te aprisionam emocionalmente, sem repetir o mesmo roteiro com outro nome, outro rosto, outro começo? Esse é o tema do próximo vídeo. Vamos falar sobre o tipo de amor mais perigoso que existe. Aquele que parece tudo o que você sempre quis, mas te destrói de dentro para fora. Se você sentiu que esse vídeo falou com a sua história, escreve nos comentários. Isso aconteceu comigo. Sua voz pode libertar outras vozes. Compartilha com alguém que pode estar vivendo o mesmo silêncio. E se inscreve no canal, porque no próximo vídeo, a verdade vai te mostrar o que o amor nunca deveria ser.